Albert Einstein, talvez a mente mais brilhante do século XX, disse uma frase que abalou tudo que a humanidade acreditava sobre a realidade. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Pense nisso por um instante. O homem que reescreveu as leis da física, o pai da teoria da relatividade, afirmou que o tempo, essa coisa que rege cada minuto da nossa vida, não é o que pensamos que é. O tempo é relativo. O tempo se dobra. O tempo pode passar mais devagar ou mais rápido dependendo de onde você está. Mas o que quase ninguém percebeu é que a Bíblia já apontava para essa verdade há mais de 2000 anos, muito antes de qualquer laboratório ou equação. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um pescador da Galiléia escreveu isso muito antes de existir a palavra relatividade. E, ainda assim, ele descreveu um Deus para quem os relógios simplesmente não valem. Einstein provavelmente nunca fez essa conexão com as Escrituras. Mas o paralelo é perturbador demais para ser ignorado. A ciência moderna descobriu que o tempo é maleável, elástico, quase uma ilusão. E a Bíblia sempre descreveu um Deus que habita fora do tempo, na eternidade, para quem passado, presente e futuro existem todos ao mesmo tempo. Neste vídeo, vamos explorar as conexões impressionantes entre o que Einstein revelou sobre a natureza do tempo e o que as Escrituras ensinam sobre a eternidade de Deus. Vamos passar por 7 revelações, cada uma delas costurando uma descoberta da física a uma passagem bíblica que parece antecipá-la. E quanto mais avançarmos, mais estranho e mais belo o paralelo vai ficando. Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você entende a sua própria vida e o Deus que existe além do relógio. Ensinamento número 1. O tempo é relativo, Einstein e o Deus que não está preso ao relógio. Antes de Einstein, o mundo inteiro acreditava que o tempo era absoluto. Um segundo era um segundo em qualquer lugar do universo. O tempo corria igual para todos, como um rio que flui na mesma velocidade para sempre. Mas em 1905, Einstein destruiu essa certeza. Ele provou que o tempo é relativo. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. Quanto mais forte a gravidade ao seu redor, mais o tempo se arrasta. Isso não é filosofia. É física comprovada. Os relógios dos satélites de navegação no espaço precisam ser ajustados todos os dias porque, lá em cima, o tempo literalmente passa diferente do que aqui na Terra. Sem essa correção, os aplicativos de mapa no seu celular errariam a sua posição por quilômetros em poucas horas. Ou seja, a relatividade do tempo não é uma abstração de laboratório. Ela está funcionando, agora, dentro do aparelho no seu bolso. O tempo, portanto, não é um trono imutável. É algo criado, algo que se dobra. Agora observe o que a Bíblia diz sobre Deus e o tempo. Em Salmo capítulo 90, versículo 4, Moisés escreveu: Porque 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Moisés não tinha um laboratório. Não tinha equações. Mas ele descreveu um Deus para quem o tempo não corre como corre para nós. Se o tempo é relativo, como Einstein provou, então faz todo sentido que o Criador do tempo não esteja preso a ele. Quem constrói uma casa não mora dentro das paredes. Ele está acima delas. Da mesma forma, para quem crê, quem criou o tempo está acima do tempo. É o que o Salmo capítulo 102, versículo 27, declara sobre Deus: Porém tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Enquanto tudo ao nosso redor envelhece e se desgasta, ele permanece o mesmo. O tempo gasta as montanhas, apaga os impérios, encanece os cabelos. Mas não toca aquele que o criou. Einstein mostrou que o tempo é maleável dentro do universo. A Bíblia foi além, e disse que Deus existe fora dele.
São caminhos diferentes que apontam para a mesma vertigem. O tempo não é o senhor de todas as coisas. Há algo maior que o governa. Ensinamento número 2. Um dia como 1000 anos, a física que ecoa a carta de Pedro. Uma das frases mais desconcertantes da Bíblia está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há uma coisa, porém, que não deveis ignorar, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por séculos, as pessoas leram isso como uma simples figura de linguagem. Uma forma poética de dizer que Deus é paciente. Mas e se houver algo literal escondido nessas palavras? Einstein demonstrou algo chamado dilatação do tempo. Se dois irmãos gêmeos se separassem, e um deles viajasse numa nave a uma velocidade próxima da luz, ao voltar para casa ele estaria jovem, enquanto o irmão que ficou na Terra estaria velho. Para um deles, se passaram alguns dias. Para o outro, décadas. O mesmo evento, dois tempos completamente diferentes. Isso não é ficção científica. É consequência direta da relatividade. O tempo depende do referencial de quem o observa. Agora pense de novo naquela frase de Pedro. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. É como se a Bíblia estivesse descrevendo que Deus observa a realidade de um referencial completamente diferente do nosso. Do ponto de vista dele, o que para nós são milênios pode ser um instante. E o que para nós é um instante pode conter toda uma eternidade. Einstein levou anos e páginas de matemática para chegar à ideia de que o tempo depende de quem observa. O apóstolo Pedro registrou essa mesma intuição em uma única frase, escrita quase 2000 anos antes. Não estamos dizendo que Pedro conhecia a relatividade. Mas o paralelo é impressionante demais para tratar como acaso. A ciência olhou para as estrelas e descobriu que o tempo é elástico. A Bíblia olhou para o Criador e disse a mesma coisa muito antes. E há um detalhe comovente no contexto dessa carta de Pedro. Ele estava consolando cristãos que perguntavam por que as promessas de Deus demoravam. Por que o Senhor parecia tardar? E a resposta foi essa: para Deus, o tempo não pesa como pesa para vocês. O que para você parece uma espera interminável, para Ele é um instante. Aquilo que você acha que está demorando anos, do ponto de vista da eternidade, aconteceu num piscar de olhos. A relatividade do tempo, aqui, deixa de ser apenas física. Ela vira consolo para quem espera. Ensinamento número 3. O eterno presente, porque Deus se chama a si mesmo de Eu Sou. Existe um momento na Bíblia em que Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome. E a resposta é uma das declarações mais profundas de todas as Escrituras. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus responde: Eu sou o que sou. E acrescenta: dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Repare que Deus não diz eu fui, nem eu serei. Ele diz eu sou. No presente. Sempre no presente. Para nós, seres humanos, o presente é apenas um ponto minúsculo espremido entre um passado que já morreu e um futuro que ainda não chegou. Nós vivemos escorregando de um instante para o outro, sem nunca poder parar. Mas Deus se apresenta como aquele que vive num eterno agora. E aqui a ciência oferece um paralelo fascinante. Einstein e outros físicos desenvolveram o conceito do bloco do universo, a ideia de que passado, presente e futuro podem existir todos ao mesmo tempo, como quadros de um filme que já está inteiramente gravado. Nós experimentamos a vida quadro a quadro, um instante de cada vez. Mas para um observador fora do tempo, o filme inteiro estaria diante dos olhos de uma só vez, do começo ao fim. Não é isso que a Bíblia descreve sobre Deus? Em Isaías capítulo 46, versículo 10, o Senhor declara: Eu anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus consegue anunciar o fim desde o começo porque, para Ele, o fim e o começo estão diante dos seus olhos ao mesmo tempo.
Ele não prevê o futuro como quem faz um chute. Ele simplesmente vê, porque para ele o futuro já é presente. É a mesma verdade que Jesus revelou de forma chocante em João capítulo 8, versículo 58, quando disse aos que o desafiavam: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Note que ele não disse eu era antes de Abraão. Ele disse eu sou. Falando de um acontecimento de milhares de anos atrás, Jesus usa o tempo presente, o mesmo eu sou do sarça ardente. É como se, para ele, o passado distante e o agora estivessem no mesmo instante. Einstein sugeriu que o tempo pode ser um bloco onde tudo coexiste. A Bíblia disse, com outras palavras, que Deus habita nesse eterno presente. Ele é o eu sou. Não o que foi, não o que será. O que é, para todo sempre. Ensinamento número 4. Antes do Big Bang, quando o tempo teve um começo. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que o universo sempre existiu. Que ele era eterno, sem começo. Mas as descobertas do século XX mudaram tudo. Os físicos concluíram que o universo teve um início, um ponto de partida a partir do qual o espaço, a matéria e, o mais impressionante, o próprio tempo, começaram a existir. Um dos maiores colaboradores de Einstein ajudou a estabelecer essa ideia. O tempo não é eterno. O tempo nasceu. Antes daquele instante inicial, não havia antes, porque não havia tempo. Isso é quase impossível para nossa mente compreender. Nós somos criaturas do tempo. Não sabemos pensar sem um antes e um depois. Mas a ciência nos diz que houve um momento em que o tempo simplesmente começou. Isso significa que perguntar o que havia antes do começo do universo é quase como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. A pergunta não faz sentido dentro das regras do tempo, porque o antes só existe onde já existe tempo. Agora abra a Bíblia no primeiríssimo versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. A Bíblia começa exatamente onde a física chega, no ponto em que o tempo teve o seu início. E há algo ainda mais notável. Em Tito capítulo 1, versículo 2, Paulo fala da vida eterna que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos. A Bíblia afirma que Deus já existia antes do tempo existir. Ele não é uma criatura do relógio. Ele é a fonte de onde o relógio brotou. Se o tempo teve um começo, como a ciência hoje aceita, então alguma coisa, ou alguém, precisa existir fora do tempo para tê-lo iniciado. Uma causa que não está presa ao efeito. A física aponta para um começo. A Bíblia aponta para aquele que estava antes do começo. Curiosamente, o próprio Einstein resistiu por muito tempo à ideia de um universo com início. Ele chegou a inserir um ajuste em suas equações para manter o cosmos eterno, e mais tarde chamou isso do maior erro da sua vida. A evidência acabou vencendo, o universo começou. E um começo pede uma causa que não esteja presa a ele. Para quem crê, esse alguém tem um nome. E ele se revelou desde o primeiro versículo. Ensinamento número 5. A velocidade da luz, o limite da ciência e a luz que a Bíblia descreve. No coração da teoria de Einstein existe uma constante sagrada para a física, a velocidade da luz. Nada no universo pode viajar mais rápido do que a luz. Ela é o limite absoluto da realidade física. E há algo estranho e maravilhoso sobre a luz. Segundo as equações de Einstein, se você pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo pararia completamente para você. Para um raio de luz, do seu próprio ponto de vista, o tempo não passa. Ele não envelhece. Ele existe num eterno instante. A luz, de certa forma, vive fora do tempo. Pense na profundidade disso por um momento. A coisa mais rápida e mais fundamental do universo é também aquela que escapa da tirania do relógio. Agora observe como a Bíblia insiste em associar Deus à luz.
Em 1 João capítulo 1, versículo 5, está escrito: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E no Salmo capítulo 104, versículo 2, Deus é descrito como aquele que se cobre de luz como de uma veste. Jesus, por sua vez, declarou em João capítulo 8, versículo 12, Eu sou a luz do mundo. Não estamos dizendo que Deus é literalmente o fóton que os físicos estudam. Mas o paralelo é digno de reflexão. A física descobriu que a luz existe num lugar onde o tempo não a alcança. E a Bíblia, muito antes, descreveu Deus como luz, um Deus que não envelhece, que não muda, que não é tocado pela passagem dos anos. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, ele é chamado de Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A ciência encontrou na luz um vislumbre do eterno. A fé sempre soube onde a verdadeira luz habita. E pensem como a Bíblia começa e termina falando de luz. No princípio, a primeira coisa que Deus cria é a luz, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E no fim, na Nova Jerusalém, o apóstolo João escreve em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, que não haverá mais noite, e não precisarão de luz de candeia nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Do começo ao fim das Escrituras, a luz é o sinal da presença de Deus. A mesma luz que, para a física, escapa das amarras do tempo. Ambas apontam para a mesma direção deslumbrante: existe algo que o tempo não consome. Ensinamento número 6. A ilusão do tempo e a realidade da eternidade no coração humano. Einstein chamou a divisão entre passado, presente e futuro de uma ilusão teimosamente persistente. Uma ilusão é uma palavra forte para um cientista usar. Ele estava dizendo que a nossa experiência do tempo, essa sensação de que o passado se foi e o futuro ainda virá, pode ser mais uma limitação da nossa mente do que uma verdade última do universo. Nós sentimos o tempo passar. Mas talvez o tempo, em sua essência, não flua como sentimos que flui. É curioso que a Bíblia diga algo parecido sobre a nossa relação com a eternidade. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Pôs a eternidade no coração do homem. Existe dentro de cada ser humano uma inquietação que o tempo não consegue satisfazer. Um anseio por algo que não termina. Uma intuição de que fomos feitos para mais do que 70 ou 80 anos correndo contra o relógio. Por que sentimos isso? Por que o coração humano não se contenta com o efêmero? A Bíblia responde: porque Deus plantou a eternidade dentro de nós. Nós somos criaturas do tempo, mas com uma semente do atemporal na alma. É por isso que a morte nos parece tão errada, tão contra a natureza. É por isso que ansiamos por permanência num mundo onde tudo passa. Einstein sugeriu que o tempo pode ser uma ilusão da nossa percepção. A Bíblia sugere que a eternidade é a verdade mais profunda do nosso coração. Talvez a inquietação que você sente por dentro, esse desejo de algo que não acabe, não seja um defeito. Talvez seja o eco da eternidade para a qual você foi criado. A própria brevidade da vida está descrita em Tiago capítulo 4, versículo 14, sois como vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor. Um sopro. É o quanto duram os nossos dias diante da eternidade. E, no entanto, dentro desse vapor existe uma sede de infinito. Isso não deveria fazer sentido, se fossemos apenas criaturas do relógio. Um ser puramente temporal não sentiria falta do que nunca conheceu. Mas nós sentimos. E a Bíblia explica por quê. O tempo aqui é breve. Mas para quem crê, ele não é a história toda. Ensinamento número 7. O Alfa e o Ômega, o Deus que contém todo o tempo dentro de si. Chegamos à revelação mais impressionante de todas. No último livro da Bíblia, Deus se apresenta com um título que resume tudo o que estivemos explorando neste vídeo.
Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. É como Deus dizer: Eu sou o A e o Z. Eu sou o começo e sou o fim, e sou tudo o que existe entre os dois. Repare na tripla descrição: aquele que é, que era e que há de vir. Presente, passado e futuro, todos contidos em uma só pessoa, ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que a ciência moderna nos deixou tentando imaginar. Einstein e os físicos após ele descreveram um universo onde passado, presente e futuro podem coexistir num único bloco de espaço-tempo. Mas eles não conseguiam dizer quem, se é que alguém, veria tudo de fora. A Bíblia responde essa pergunta com ousadia. Existe alguém que contempla o tempo inteiro de uma só vez, porque ele é o autor do tempo, e não o seu prisioneiro. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele já estava no começo e já está no fim. Para nós, o amanhã é um mistério. Para ele, o amanhã já é um lugar familiar. Isso muda tudo sobre como enfrentamos o medo do futuro. Se o Deus que te ama já esteve no seu amanhã, então você não caminha em direção ao desconhecido sozinho. Você caminha em direção a alguém que já está lá esperando por você. É a mesma promessa que aparece em Isaías capítulo 41, versículo 4, onde Deus pergunta: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo sou. O primeiro e com os últimos. O Alfa e o Ômega. Não há um instante da sua vida que esteja fora do alcance dele. Ele estava no dia em que você nasceu e já esteve no seu último dia. Einstein olhou para as equações e viu o tempo se curvar. A Bíblia olhou para Deus e viu aquele que segura as duas pontas do tempo nas mãos. Para quem tem fé, o Alfa e o Ômega não está preso na linha do tempo com você. Ele é o começo, o fim, e o abraço que envolve toda a história. Albert Einstein foi um gênio. Um visionário que enxergou o universo de uma forma que ninguém antes dele havia imaginado. Ele provou que o tempo não é o rei absoluto que pensávamos que fosse. O tempo se dobra. O tempo se estica. O tempo é, em suas palavras, uma ilusão persistente. Ele provavelmente nunca pensou na Bíblia ao escrever suas equações. Mas os paralelos são impressionantes demais para ignorar. O tempo é relativo, mostrou Einstein. A Bíblia disse que 1000 anos, para Deus, são como um dia. Um mesmo evento pode ter tempos diferentes. Pedro escreveu isso quase 2000 anos antes. Passado, presente e futuro podem coexistir num só bloco. Deus se chama de Eu Sou, aquele que é, que era e que há de vir. O tempo teve um começo. A Bíblia abre dizendo: No princípio, criou Deus. A luz vive fora do tempo. E as Escrituras sempre disseram que Deus é a luz. Existe uma eternidade que o coração humano não consegue esquecer. E Deus é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de toda a história. Einstein dedicou a vida a entender a natureza do tempo pelos caminhos da ciência. Mas para quem tem fé, a verdade mais consoladora sempre esteve disponível para qualquer pessoa que abrisse a Bíblia. Você vive dentro do tempo, contando os dias, temendo o amanhã. Mas existe alguém que está fora do tempo, que já viu o seu fim desde o princípio, e que te ama do começo ao fim da sua história. Talvez você esteja carregando o peso de um passado que não consegue mudar, ou o medo de um futuro que não consegue enxergar. Lembre-se de que aquele que criou o tempo não está preso a nenhum dos dois. Ele pode redimir o seu ontem e já está esperando por você no seu amanhã. A ciência e a fé fazem perguntas parecidas sobre o tempo e a eternidade. Às vezes, chegam a respostas surpreendentemente semelhantes. E talvez isso não seja coincidência. Se esse vídeo te fez refletir, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor, que está além do tempo, esteja com você. Até o próximo vídeo.